Bom estar com vocês novamente. Olá, pessoal, boa tarde. Bom estar com vocês novamente, é porque a informação da gravação só apareceu agora. E aí, pessoal, tudo bom, né? Então, vamos lá. Olha só, o estudo de hoje tem relação, né? Vou repetir o tema, né? A reencarnação fortalece os laços de família. E esse estudo está com base no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, como se vocês fossem enxergar, olha. E o título do item é A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Basicamente, é um trecho muito longo, com ideias muito diferenciadas, então eu não pude trazer muita bibliografia para dar conta de explicar aqui tudo todas as ideias que os espíritos vêm trazer, né? E todas as suas vertentes. Então, a proposta de hoje, pessoal, é que nós reflitamos sobre trechos desses textos que eu trouxe e a gente reflita um pouco sobre isso, né? Não trouxe. Vamos fazer alguns estudos de caso, né, em que a gente vai ver a importância da família das famílias ao longo das reencarnações. Bom, esse título nos remete a um problema, que é o entendimento de que a reencarnação pode romper os laços de família, né? Para nós espíritas, para mim então, né? Nossa, eu estou desde a barriga da minha mãe na casa de Jesus, é um pouco difícil, mas eu fiquei tentando me colocar no lugar das outras pessoas, né? Que não têm esse mesmo entendimento, pensam diferente. Eu pensei em algumas famílias, assim, sabe aquela família gostosinha que se ama, que está junto, que assim um vai viajar e vão todos para o aeroporto, choram, se despedaçam de emoção. Ou quando vai para a Europa, então, vai estudar, fazer o doutorado, meu Deus, é um sofrimento. Essa famíliazinha, né, tão gostosa, que faz tudo junto, se ama pra caramba. Aí você fala assim, na próxima encarnação vocês não estão juntos, né? E aí, né, vem o desespero, né? E, de repente, daí o entendimento, né, que a reencarnação rompe com os laços de família. Os espíritos, então, vêm trazer que não, pelo contrário, as reencarnações fortalecem os laços de família. E é muito interessante que os espíritos trazem uma ótica nova para nós. Nós precisamos, antes de mais nada, ressignificar. Alguém me mutou. Bom, me desmutei aqui. Ainda bem que apareceu, porque senão eu ia sair falando por meia hora. O que significa família? Considerando a nossa essência, e a nossa essência é espiritual, e considerando as reencarnações. Aí eu pergunto, o que é família sob a ótica do espírito mortal? Há diferenças no entendimento do que é família quando nós estamos nos vendo como nós somos, como espíritos imortais. Porque a gente fala muito da família consanguínea, dessa família aqui, né, com quem eu me caso, com as pessoas que têm a mesma descendência genética hereditária que a minha, né? Mas o que os espíritos vêm trazer é um outro tipo de família, a família verdadeira, porque a nossa essência espiritual vem trazer a família espiritual. O que são? Espíritos entrelaçados pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, então, nutrem muito afeto, têm espontaneamente simpatia uns pelos outros e têm inclinações, pensamentos, ideias, aptidões similares. Esses espíritos se reúnem na erraticidade, buscam uns aos outros. Em todos esses intervalos em que eles estão nesse estado de erraticidade, lembrando, né, erraticidade é esses intervalos entre as reencarnações. E aí, outro olhar que nós temos que mudar. A reencarnação, no caso, é a viagem. Que a gente fala assim, fulano vai falecer, fulano vai viajar,
vai fazer uma viagem. Não, não. Ele já fez. Ele desencarnou, a viagem acabou. Agora ele vai para a vida verdadeira, que é o mundo espiritual. A reencarnação é de fundamental importância porque coloca nossas provas, nossas expiações, e aí nós progredimos. Então, para essa família espiritual, muitas das vezes a reencarnação é uma viagem em que eles ficam distantes e depois voltam a se reencontrar em todos esses intervalos de reencarnações. É claro, a família, como nós falamos muitas vezes, essa família consanguínea é de fundamental importância, mas a verdadeira é aquela em que nós, como espíritos, vamos buscar por afinidade, por simpatia, por afeições, pelo afeto verdadeiro. Acontece também, muitas das vezes, que esses espíritos afins reencarnam juntos, ou na mesma família consanguínea, ou no mesmo círculo, por exemplo, no círculo de amizade, na mesma empresa, né? No mesmo círculo profissional, para se adiantar, para se ajudar. E essa é uma das grandes consolações. Vamos pensar aqui, cada um pense, quais são as pessoas dentro da sua família ou dentro do seu círculo de amizade, por exemplo, que você ama profundamente, que você tem uma afinidade espontânea, uma facilidade de empatia enorme. Vamos pensar e lembrar dessas pessoas. Eu tenho algumas pessoas assim, né? Várias pessoas que eu tenho uma simpatia, um amor assim enorme. Olha que delícia saber que vamos continuar com essas pessoas. Em todas as reencarnações? Não. Em algumas, sim. Sim, porque a nossa ligação é muito boa, é maravilhosa e certamente contribui para o nosso progresso. Isso é muito consolador. Mais legal ainda é que a cada reencarnação, essa afeição, esse afeto vai se depurando. Chega a tal momento que as vicissitudes da vida nada são em relação a esse afeto e vive uma comunhão, um amor inabalável. Então, além de saber que nós vamos continuar juntos durante muitos e muitos séculos, muitas reencarnações, esse amor que nós sentimos agora vai estar ainda maior, essa alegria, essa paz de estar junto com essas pessoas vai estar ainda muito maior. E muitas das vezes acontece também, né? Não é, ele não usa a palavra muitas das vezes, os espíritos chamam, muitas das vezes os espíritos reencarnam juntos, mas algumas vezes não reencarnam juntos. E aí ele usa o trecho assim, ó, os que se conservam livres, isto no estado errante, né, na erraticidade, né, no intervalo entre reencarnações, velam pelos que se acham em cativeiro. Cativeiro, usa essa palavra um pouco pesada, né, que é esse estado de nós estamos, então, encarnados. Então, nesse momento, pode ter aqui do meu lado um primo de vida passada, o meu tio, que foi de 3 vidas passadas, a minha mãe, de 10 vidas passadas, né, que não está encarnada aqui comigo, mas nesse momento pode estar aqui na minha sala, me intuindo para que eu possa fazer um bom estudo. E daqui a 2 horas eu venho a pensar aqui numa situação reencarnatória muito importante para mim, uma dúvida, uma dificuldade muito grande, pode me intuir, me ajudar a seguir uma melhor caminhada, né? Então, nós vemos essa família espiritual que não tem necessariamente relação com a consanguínea, que são espíritos que no passado se encontraram, tiveram relações, cresceram juntos, mostraram afinidades, amor entre si, que sempre vão se encontrar, ou quase sempre, né? Mas muito provavelmente, na erraticidade, no mundo espiritual, e nutrem essa afeição real. Que amor seria esse? Eu pensei, vieram rapidamente na minha cabeça 3 palavras de como seriam esse amor dessa família espiritual. E eu tenho certeza que cada um aqui vai concordar ao relembrar essas pessoas que nós amamos tanto. Amor incondicional, espontâneo, empático. Incondicional é aquela pessoa que você ama sem condições nenhuma.
Você ama espontaneamente, não precisa de nada acontecer, é um amor, uma coisa que vocês nutrem entre si, muito espontâneo. E empático, você já tem uma trajetória de tantos séculos com esse espírito que basta olhar, basta falar, o tom da voz, nós já conhecemos. É tão gostoso. Então, a família consanguínea, a família agora que eu estou falando, a família material que nós temos aqui é de fundamental importância, é um instrumento importantíssimo para a continuidade de crescimento entre esses espíritos. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu ouso falar que talvez não haja na bibliografia espírita algo tão concreto quanto o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Se eu estiver errado, por favor, falem nos momentos finais de tudo, que eu sou muito curioso para saber se tem algo mais interessante que isso, que são as vidas passadas de Ivone Pereira. Compartilhei com vocês. Eu não sei se vocês estão visualizando, se não tiverem, me informem por áudio, porque eu não estou vendo mais ninguém. Nós temos, então, olha aí, 1, 2, 3, 4, 5 livros espíritas. A maioria deles a médium é Ivone Pereira e o espírito é Charles, a maioria, tá? Então, esses livros contam a história de 3 espíritos familiares. O que são esses espíritos familiares? São esses espíritos da família espiritual. E aí, não necessariamente vamos lembrar que tem relação com a consanguínea. São 3 espíritos que são chamados ainda atualmente de Ivone Pereira, que foi uma grande médium que viveu aqui no Rio de Janeiro, né? Morreu em 84 ali no Hospital da Lagoa. Charles, que foi talvez o seu principal mentor espiritual, e Roberto. Roberto também foi um espírito familiar que se aproximou muito de Ivone desde a sua infância e viveu muito nesse cenário, né, espiritual. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Amigos, eu não ouso falar dos 5 livros de forma mais aprofundada, porque isso levaria uns 30 minutos. Eu só gostaria de destacar a insistência desses espíritos familiares reencarnando, muitas das vezes, em famílias consanguíneas ou em cenários de casamento, por exemplo. Então, nós temos aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, as 5 obras. Eu espero que vocês estejam enxergando o cursor, a setinha do mouse. Nas Voragens do Pecado, século XVI. Cavaleiros de Lumière, século XVII. Drama da Bretanha, século XVII. Sublimação, século XIX. E Leila, filha de Charles, século XIX. Nós enxergamos aí, né? É até interessante, né, que nós conseguimos ver 2 reencarnações por século em 2 momentos, né? É interessante ver, né, essa temporalidade, né? Mas, assim, é claro que isso hoje em dia está diferente, porque a expectativa de vida está muito maior. Eu até imagino que haja uma reencarnação por século. Não sei, se a gente pensar estatisticamente, deve ser algo mais ou menos assim. Então, nós temos de roxo as vidas passadas de Ivone Pereira, em ordem cronológica. Vocês conseguem ver os nomes, né? Ruth, Bertie, Andréia, Nina, Leila, e depois ela vem como Ivone Pereira médium. Charles, que foi o seu mentor na sua última reencarnação como Ivone Pereira. Ele vem como Carlos Felipe II, irmão de Ruth Carolina, né? Ivone, no caso, espírito Ivone. Depois vem como Padre Antoine, e como um grande amigo dela, né, do círculo de amizade. Depois volta como irmão. Depois reencontram-se como conhecidos, vou explicar. Depois vem como pai biológico. Tem alguém com o microfone ligado? Dá uma olhadinha aí, por favor. E depois vem como o espírito protetor. O terceiro espírito desse cenário aí de espíritos familiares, dessa família espiritual, o Roberto. Aqui ele vem como Luiz Narbonne, que vira marido de
no caso, né, das vidas passadas de Ivone. Depois vem como Henri e Arthur, que são também casos amorosos, relacionamentos afetivos amorosos entre eles. E depois vem como Roberto aqui, ó, que casa com Leila, né, no caso, vida passada de Ivone. E, por último, né, vem como espírito familiar também. Então, olha que interessante, gente. Nessa primeira reencarnação, Luiz de Narbonne, ele assassina a família, ele é dos mandantes do assassinato da família de Ruth Carolina, e mata, inclusive, Carlos Felipe II. Ruth Carolina, então, né? Vamos lembrar aqui que o nome, que a corzinha está indicando que quem era Ruth Carolina? Uma vida passada de Ivone. Vamos lembrar, né, para conseguir acompanhar a história complexa que é, que eu tenho a ousadia de tentar explicar em 5 minutos. Ruth Carolina, então, ao perder a sua família, inclusive seu queridíssimo irmão, ela deseja se vingar de Luiz de Narbonne, se casam, mas é muito interessante que eles nutrem muito amor um pelo outro, e Ruth Carolina passa por muita dificuldade porque ela ama, mas ainda deseja muito se vingar. A vingança vence e ela se vinga de Luiz de Narbonne, ele é preso e morto. Então, existe esse cenário, né, de muito amor e ódio. E, novamente, na próxima vida, esses espíritos voltam num cenário similar. Nesse caso aqui, não tem relação consanguínea, mas Beth, em algum momento, se relaciona amorosamente com Henri. E Bert não o abandona, né? E ele, muito desgostoso, caminha para o suicídio, né? De forma muito triste. O padre Antônio, que é a vida passada de Charles, é muito amigo de Bert. É interessante como eles não têm relação consanguínea nessa vida, eles nutrem um amor, uma paixão. Eles são, o livro mostra que eles são apaixonados entre si, mas, né, o padre, que é uma vida passada de Charles, um espírito muito evoluído, ele resiste, segue a sua trajetória como padre, né, e não se deixa levar pela paixão por Bert, né, que é vida passada de Ivone. Depois, né, nós temos uma terceira reencarnação no livro O Drama da Bretanha, que Bretanha é uma região da França. E nós temos, então, agora Ivone como Andréia, que vem de uma família difícil, né? Passa por situações de obsessões muito, muito grandes por conta das suas falhas de vidas passadas. E ela que vem novamente, tem Charles novamente como irmão, chamado Victor. Eles se amam muito, ele novamente se mostrando como um espírito superior. E ela vem muito obsidiada, com desejos de suicídio. Tem um momento até que os obsessores se afastam e respeitam o irmão dela, um pedido do irmão dela, que eles se manifestam mediunicamente através da própria Andréia. E o irmão, conversando com esses espíritos obsessores, pede o afastamento, eles, por respeito, dão prazo, mas após esse prazo se cumprir, eles voltam a obsidiar a Andréia. Andréia, grávida, comete suicídio. E depois, agora, nós temos a quarta vida, em que Ivone volta como Nina, muito pobre, uma dançarina, em situações de pobreza, de abandonos, muitas dificuldades. Ela vai parar no hospital onde Ramiro, que é uma vida passada de Charles, trabalha, né? E lá ela desencarna, né? Ele é muito penalizado com a situação, porque ele nutre um amor muito grande por ela. Ela desencarna. Só que no mundo espiritual, ela pede a Ramiro que case com uma mulher e explica a ele que ela vai reencarnar como filha dele. Mas olha que interessante. Ela solicita que ele, Ramiro, seja seu pai, mas que a eduque com muito rigor. Muito rigor. Então, ela vem na sua quinta existência como Leila. Quinta existência dessa que a gente conhece, tá, gente? Houve muitas reencarnações antes, né? Por favor. Ela reencarna como Leila, uma mulher muito bonita, que se reencontra com aquele espírito em que ela nutre amor e ódio, Roberto. Eles se casam, né? O pai dela, Ramiro, que é o espírito Charles, né? Não a educa com tanto rigor como deveria. Ela se afasta dos estudos religiosos, inclusive eles estudam o espiritismo. Ela se afasta, ela não quer se dedicar a isso, então eles se casam, mas ela nutre amor por Roberto, mas ao mesmo tempo não quer ter aquela vida de casada, ela se afasta, vai com outro homem, desaparece para viver na vida da arte,
né? E ela fica muito desgostosa com tudo isso, né? E tanto Leila quanto o Roberto morrem, né? A Leila, ela se suicida, e o Roberto, por muito desgosto, é considerado um suicida indireto também, né? No caso, indireto. Então, olha, por que eu trouxe uma história tão complexa? Deixo muito claro também que a minha intenção não é que, nossa, entendi tudo das vidas passadas de Ivone. Não tem nem como, né, amigo? Não dá. A proposta apenas é mostrar como a família consanguínea é muito importante. Nós vemos que eles voltam, né? A Ivone com o Roberto volta muitas das vezes como marido e mulher, ou como namorados, e Ivone e Charles vêm como pai, vêm como irmão, vêm como um amigo, né? Olha aí, sempre encarnando juntos. Por que a família consanguínea é tão importante? Esse biológico é tão importante, né? A família permite o crescimento juntos desde a fase da infância. Isso manifesta muito amor entre eles, possibilitam a diluição dos males, do rancor, né? Por que a espiritualidade superior iria permitir que eles reencarnassem tanto tempo, e por tantas reencarnações? Ué, estão permitindo tantos erros? Não, não, é porque estar em família consanguínea era a melhor opção dentro de complexos planejamentos reencarnatórios que eles tiveram juntos. Então, vamos, de fato, colocar no nosso coração e mente a importância da família nas nossas reencarnações. Acontece também, né, de familiares consanguíneos nossos não serem parte da nossa família espiritual. E tem um trecho aqui do Evangelho que eu vou ler para vocês que fala disso. Os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo espiritual. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Então, nós temos, né, pessoas entre nós que são muito diferentes e nós não aproveitamos, às vezes, a chance para nutrir a afeição, se superar espiritualmente juntos, ceder, ouvir, amar. E se nós não fizermos isso, nós não cultivaremos essas afeições que vão naturalmente nos ligar após desencarnação. E aí nós não seremos essa família espiritual. E aí, então, nós temos esses espíritos que não são dessa família espiritual. Tem um outro trechinho do Evangelho que fala sobre isso. Alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com os de seus parentes, se costuma dizer que ela não é da família. Aquele indivíduo daquela família que é tão diferente, se diz que não é da família. Isso é uma verdade? Isso é muito pesado, né? Em relação à família material, isso não deve ser dito. Mas se nós pensarmos em família espiritual, que é essa parentela não consanguínea de amor, de afeto, aí faz sentido, né? Com muito cuidado, porque a gente tem duas reações, né? Ah, não é da minha família espiritual, vou só cumprir o mínimo para essa reencarnação terminar e depois, ó, beijo, vou para minha família espiritual, não te vejo mais. Não, vai voltar com a pessoa novamente, né? Então, por que a espiritualidade permite o encontro na família consanguínea entre esses espíritos estranhos entre si, que nunca se encontraram em nenhuma vida passada, ou então espíritos antipáticos, inimigos? Olha o que os espíritos vêm nos falar. Duplo fim. Para uns, é meio de progresso. Para outros, é prova. Então, aquele espírito mais adiantado vai estar com aquele espírito estranho ou antipático a ele como prova, para que ele consiga usar de todo aquele arcabouço que ele tanto conquistou em vidas passadas. E para aquele espírito menos adiantado, vai servir de forma com que ele se adiante. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, por conta deste contexto familiar. E uma outra
questão, né, desse item do Evangelho é muito interessante, é o temor do aumento indefinido da parentela. Imagina, você chega no mundo espiritual, 167 pais, umas 203 mães, aparecem 53 tios do pavê. Vocês sabem o que é o tio do pavê? É o tio da família que sempre faz a piada do pavê, né, pai? Então, assim, imagina a situação... Ah, é claro, né, gente? 537 sogras, né? É esse cenário aí que vai aparecer para você, né? É claro que a sogra é quem você mais nutre amor. E aí tem o quê? 537 que aparecem para você. E aí dá um medo, né? Mas não precisamos ter esse medo, porque nós já entendemos que no mundo espiritual o que vale é a família espiritual. Nós encontraremos e teremos vivências com aqueles de maior afeição, inclinações, aptidões, simpatias. E, então, um último trecho do Evangelho interessante é o contrário. Falamos da crença da reencarnação e como isso fortalece a família. E a descrença? Porque os Espíritos vêm trazer 4 cenários diferentes que falam de nós pós-túmulo, além túmulo. O nada, nós morremos e deixamos de existir. O panteísmo, que fala que nós, como espíritos, voltamos a um todo universal, nós perdemos nossa individualidade. Existem religiões que adotam isso, alguns trechos do budismo. Eu estudei também, parece que o xamanismo também adota. Tem um amigo meu budista que me explicou desse jeito, né, que ele, após falecer, né, desencarnar, ele, como espírito, vai se juntar a uma massa toda. O terceiro destino, o espírito mantém sua individualidade, mas com fixação definitiva da sorte. Nós vamos desencarnar e vamos para alguma região, para o purgatório, para o céu, para o inferno. Nesse caso, os laços de família ficam ameaçados, porque se a sorte for diferente, se um for para o inferno, o outro for para o céu, eles nunca mais vão se juntar. Então, nesse caso, há um rompimento dos laços da família. E, né, a individualidade, o quarto cenário, individualidade com progressão indefinida, isto é, nós vamos progredir indefinidamente e vamos nos encontrar nas próximas reencarnações. Nesse caso, Deus, então, e a espiritualidade vai focar, vai nos estimular fortalecimento dos laços familiares. E eu trouxe mais um estudo de caso, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Achei. Vou compartilhar a tela. Eu tenho um vídeo aqui de 3 minutinhos. Eu vou só ver aqui se o áudio está habilitado. Vou rodar aqui para a gente estudar mais um caso aí de uma família que está no mundo espiritual e que está planejando junto sua próxima reencarnação. Deixa eu colocar em tela cheia e vamos começar. Espera aí, não sei se vocês estão vendo ainda, porque eu desabilitei. Tá dando para ver o vídeo, Kátia? Você pode falar, porque eu não estou vendo? Assim, Dani, pode clicar. Tá bom. Então, gostou do nome? Claro, Feli, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? É, mais ou menos. Já tá... Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Sei, a voz é familiar. Peraí, Só sua, você nunca me esconde deixa aqui. eu ver você aqui. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Menina, o que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava e fez tudo isso por causa de homem. Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família, não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, hein? São joguinhos pequenininhos. Onde cuida, ai de muito, mamãe que apertada, bonitinha.
Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Tô, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. A gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Dá uma chance. Vai, Bárbara, sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Então, não sei se vocês gostaram do caso da futura Murili, né? Que é Murilo com Sueli. Nome lindo, né? Eu vi que ela ficou muito feliz. E é um estudo de caso interessante, porque nós temos, então, dois espíritos, né? Uma mãe que assassinou a sua filha para ficar com seu marido, com desejos financeiros, né? E elas voltam a reencarnar juntos. E eu fico perguntando assim, elas reencarnam, né? Vamos supor que Murili nasce. Qual vai ser a relação dela com a mãe? Como elas vão se relacionar? Porque aí, no mundo espiritual, elas se abraçaram nesse contexto de planejamento reencarnatório. Mas e lá, quando estiverem esquecidos de tudo isso, o rancor do espírito que foi vítima vai emergir. A culpa da mãe na vida passada, e atual também, vai aparecer. Então, os conflitos familiares vão aparecer de forma muito forte, muito bruta. Vai ser muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que elas vão estar numa mesa, tomando café da manhã juntas, vão se dar minimamente bom dia, vão se abraçar nos aniversários. Então, fica muito concreta a importância da família como um instrumento valiosíssimo de crescimento para todos nós. Se nós passamos por dúvidas em relação a isso, angústias, de pensar naquele espírito que está conosco, nós temos muita dificuldade, creiamos no planejamento reencarnatório. Não é um estudozinho de 6 meses e algumas semanas. São estudos de anos. Nós temos casos de espíritos que reencarnaram aqui e demoraram décadas de planejamento reencarnatório. Vamos acreditar. A família que nós estamos é o melhor formato possível dentro do cenário de progresso e alegria futura que nós necessitamos. É este o cenário. Você já deve ter passado na cabeça da gente aqui, né? Como é que seria a vida sem fulano? Como é que seria melhor, entre muitas aspas, né? E não é verdade. O melhor é o que nós temos, de acordo com as nossas necessidades urgentes na nossa caminhada evolutiva. Se continuarmos mesmo assim reclamando, nós estamos como crianças birrentas, porque, de novo, são anos de estudo. O mundo espiritual, as colônias espirituais têm instituições especializadas em planejamento reencarnatório. O nosso lar tem 6 ministérios. O Ministério de Auxílio é um ministério responsável entre várias funções, né? É responsável pelo planejamento reencarnatório. Em outras colônias, a colônia que recebe os suicidas, existe um instituto responsável pelo planejamento reencarnatório. Existem no mundo espiritual espíritos técnicos especializados em planejamento reencarnatório.
Então, não foi um estudo como tem aqui na Terra, que às vezes são descobertas brilhantes, como, por exemplo, um doutorado de 4 anos. Não é isso. É algo muito mais complexo. E aqui nós estamos na melhor forma possível, que nós merecemos e precisamos ter, muitas das vezes escolhidos por nós mesmos. Então, eu vou encerrar, estamos nos aproximando do fim, vou encerrar o estudo com uma música chamada La Semente do Amanhã. Ela é do Renato Pavani. E depois eu vou compartilhar nos grupos da Casa de Jesus esse vídeo que eu passei. Um vídeo com essa música e mais um vídeo, que por questões de tempo eu não vou rodar, que fala sobre desafetos. De um homem que deseja se livrar do desafeto, especialmente do irmão dele, que ele tem muitos problemas. E aí vai mostrar o que vai acontecer com esse homem. Então, vamos saborear essa música. Eu compartilhei a letra da música no chat do Zoom, esse Zoom que nós estamos aqui nesse momento. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para essa música, porque às vezes a gente ouve, lê, mas a arte que vai lá tocar nas fibras do nosso coração e fazer algumas mudanças necessárias e urgentes. Lá, Semente do Amanhã. Do lar, pude ouvir a sinfonia do amor. Família compunha o céu do porvir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adis mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família, lá, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição, o progresso do infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão junto de mim. Honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família, lá, semente do amanhã. Do amanhã. Do amanhã. Muita paz para todos nós.